Imagine a cena. É fim de tarde em Cafarnaum. O sol afunda sobre o mar da Galileia e as ruas estão quase vazias. Poucas horas atrás, esse lugar estava tomado por uma multidão enorme, milhares de pessoas seguindo um único homem. Agora não sobrou quase ninguém. Jesus está de pé diante de 12 homens, só 12. Ontem eram milhares, hoje 12, e acaba de fazer a eles uma pergunta que deve ter doído fundo. Acaso também vós quereis ir embora? Pedro, como sempre, foi o primeiro a falar. E disse algo belíssimo, algo que soa a lealdade absoluta. Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é João capítulo 6, versículos 68 e 69. Se a história terminasse aí, seria um final perfeito de filme. Os fiéis ficam, os fracos vão embora. Mas Jesus não deixou terminar assim, porque o que disse a seguir é uma das frases mais perturbadoras que já pronunciou. Ele olhou para aqueles 12 homens, os mesmos que tinham largado tudo para segui-lo, os mesmos que acabavam de jurar lealdade, e disse: Não vos escolhi eu a vós, os 12, e todavia um de vós é o diabo. João 6, versículo 70. Não disse, um de vós vai falhar. Não disse, um de vós será tentado. Não disse, um de vós tem um demônio. Disse, tempo presente, como uma identidade, como algo que já era verdade naquele exato momento. E disse isso logo após a declaração de fé mais linda que os discípulos tinham feito até ali. Pedro acaba de proclamar, Tu és o Cristo. E Jesus responde, um de vós é o diabo. Que tipo de resposta é essa? Por que arruinar o momento? Por que não deixar passar? Por que dizer em voz alta, diante de todos, o que você poderia simplesmente saber em silêncio? E tem algo mais que quase ninguém nota. Repara na primeira parte da frase, não vos escolhi eu a vós, os 12. Jesus não está dizendo que o destino os colocou ali, não está dizendo que eles o encontraram, está dizendo, eu os escolhi, e isso inclui Judas. Jesus escolheu Judas para estar à sua mesa, caminhar ao seu lado, escutar seus ensinamentos, ver seus milagres e, no fim, traí-lo com um beijo. Isso muda tudo. Para entender o peso daquele momento, é preciso voltar um pouco. João, capítulo 6, começa com uma multidão, milhares de pessoas. Jesus acabara de fazer algo que os deixou de boca aberta. Alimentou mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. A multidão enlouqueceu, mas não de forma espiritual, de forma política. João 6, versículo 15, diz que quiseram fazê-lo rei à força. Pensaram, este homem pode alimentar exércitos, pode resolver a fome. É a solução para a ocupação romana. Se multiplica pão, pode multiplicar armas, soldados, recursos. E Jesus fugiu, foi sozinho para o monte. O homem que podia alimentar 5.000 pessoas se escondeu de 5.000 pessoas. Por quê? Porque estavam entendendo tudo errado. Queriam um rei que enchesse o estômago, não um que transformasse a alma. No dia seguinte, a multidão o encontra em Cafarnaum. E Jesus lhes diz algo que os deixou paralisados. Vós me procurais, não porque vistes os milagres, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Tradução direta. Não me procuram pelo que sou, me procuram pelo que eu dou. Não importa quem sou, importa o que podem tirar de mim. E o que vamos descobrir é que essa busca interessada, seguir Jesus pelo que ele oferece e não por quem ele é, tem um nome. Jesus a chama de incredulidade disfarçada de fé. E a pessoa que melhor encarnou isso estava sentada entre os 12. Repara num detalhe do versículo 26 que quase ninguém percebe. Jesus fala no plural. Vós me procurais. Está falando com toda a multidão, não aponta um indivíduo. Mas dentro dessa multidão há alguém para quem aquelas palavras foram um espelho perfeito. O homem que depois roubaria da bolsa,
o homem que seguia Jesus com uma agenda própria, o homem que calculava custos e benefícios enquanto os outros adoravam. Judas estava ali, ouviu cada palavra e não se deu por entendido. E aqui, Jesus faz algo que nenhum líder em sã consciência faria. Em vez de aproveitar a popularidade, em vez de suavizar o discurso para manter a multidão, ele endurece a mensagem até um nível que sabia que a maioria não suportaria. Eu sou o pão da vida. A multidão murmura. Os judeus se indignam. Não é este Jesus, o filho de José, como diz agora que desceu do céu? Mas Jesus não recua. Sobe a aposta. O pão que eu darei é a minha carne, a qual darei pela vida do mundo. E a reação é exatamente a esperada. Como pode este dar-nos a sua carne a comer? Em vez de explicar que é metáfora, em vez de esclarecer que fala no sentido espiritual, Jesus piora. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Para um judeu do primeiro século, consumir sangue era uma das proibições mais absolutas da lei. Levítico 17 e Gênesis 9 deixam isso claro. E Jesus não fala só de sangue, fala de carne humana. Para aquela audiência, soava a canibalismo ritual, a uma abominação. E Jesus sabia disso perfeitamente. O versículo 60 de João 6 registra a reação. Muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem a pode ouvir? Não eram curiosos, não eram espectadores, eram pessoas que já o seguiam, que já tinham deixado coisas por ele e diziam: isso é demais. E ali, aquele grande movimento se despedaçou, não por perseguição externa, mas pela própria palavra de Jesus. Há um dado absolutamente crucial que a maioria deixa passar. Versículo 64. Mas há alguns dentre vós que não creem, porque Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de trair. Desde o princípio, não desde aquele dia, não desde que Judas começou a roubar da bolsa. Desde o princípio, antes de chamá-lo, antes de nomeá-lo apóstolo, antes de lhe dar autoridade para sarar e expulsar demônios. Jesus olhou para Judas e sabia exatamente quem ele era e o que faria, e o escolheu assim mesmo. É isso que torna o versículo 70 tão demolidor. Não é uma revelação surpresa, é uma confissão calculada. Jesus está dizendo em voz alta o que sempre soube em silêncio. E aqui há algo que você precisa ver no grego original, porque muda completamente a leitura. Quando Jesus diz, um de vós é o diabo, a palavra que João usa não é daimonion, não é a palavra grega para demônio, essas criaturas que Jesus expulsava das pessoas. A palavra é diabolos. E essa palavra tem um peso específico no Novo Testamento impossível de ignorar. Diabolos aparece cerca de 37 vezes no Novo Testamento, e na imensa maioria dos casos se refere diretamente a Satanás, não a qualquer demônio, a Satanás em pessoa. Mateus 4 usa esse mesmo termo para o que tentou Jesus no deserto, para ser tentado pelo diabolos. O mesmo que tentou Jesus é o mesmo termo que Jesus usa para descrever um dos 12. Há um matiz linguístico que os estudiosos debatem. Diabolos pode também significar caluniador ou acusador. E Paulo usa a palavra nesse sentido em 1 Timóteo 3. Mas João, em seu evangelho, deixa a ambiguidade intacta de propósito. Não esclarece se é metáfora. E isso é teologicamente genial, porque o que João constrói ao longo do evangelho é uma escalada progressiva que vai de algo perturbador a algo muito mais aterrador. Olhe a sequência completa. Em João 6, versículo 70, por volta do ano 30, em Cafarnaum, Jesus diz, um de vós é, tempo presente, uma declaração de natureza. Meses depois, em João 12, versículos 4 a 6, durante a ceia em que Maria unge Jesus com perfume caro,
Judas protesta: por que não se vendeu este unguento e se deu aos pobres? E João acrescenta o comentário editorial mais devastador do Novo Testamento. Disse isso não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas já não é apenas algo escuro por dentro, está agindo conforme essa escuridão. Está roubando, mentindo, usando causas nobres como fachada para sua ganância. E ninguém nota, nenhum dos outros 11 desconfia. E aqui tem algo que não se pode deixar passar. Judas era o tesoureiro do grupo. Alguém teve que decidir que Judas carregaria a bolsa do dinheiro. E se Jesus sabia que era ladrão desde o princípio, por que colocá-lo a cargo das finanças? É como pôr um piromaníaco para cuidar do posto de gasolina, a menos que houvesse um propósito. Há estudiosos que argumentam que Jesus deu acesso ao dinheiro a Judas precisamente para expor o que ele já era por dentro. Não para tentá-lo, mas para lhe dar a oportunidade de escolher. Cada vez que Judas metia a mão na bolsa, estava escolhendo. Cada moeda roubada era uma decisão. Jesus não criou o ladrão. Deu acesso ao tesouro para ver o que ele faria com a oportunidade. Depois vem João 13, versículo 2, a última ceia, a noite antes da cruz. E, durante a ceia, como o diabo já havia posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Repara na diferença. Em João 6, Judas é algo. Em João 13, versículo 2, o diabo deposita algo em seu coração. São duas coisas distintas. Em João 6, há uma identificação de natureza. Em João 13, há uma ação externa. Satanás, como entidade, planta a ideia da traição no coração de Judas. Mas como se pode plantar uma semente de traição num coração que não tem terra fértil para recebê-la? A resposta bíblica parece ser: não se pode. O terreno já estava preparado. Anos de ganância, anos de roubo, anos de desilusão com um Messias que não agia como Judas queria. Anos de caminhar ao lado de Jesus sem permitir que Jesus caminhasse dentro dele. E então vem João 13, versículo 27. Aqui a escalada atinge o ponto máximo. E depois do bocado, Satanás entrou nele. Leia de novo. Satanás entrou nele, não o tentou, não o influenciou, entrou. O verbo grego é exerkomai, entrar, penetrar, invadir. O mesmo verbo que Lucas usa em Lucas 8, quando Jesus pergunta ao endemoniado gadareno seu nome, e os demônios respondem: legião. Satanás entrou em Judas com a mesma violência com que os demônios entravam nos possuídos. Mas há uma diferença brutal. Os endemoniados que Jesus curou não escolheram ser possuídos. O gadareno não convidou a legião. Judas, sim, não com um convite verbal, mas com anos de decisões que foram abrindo a porta centímetro a centímetro, até que Satanás não precisou forçar a entrada, simplesmente entrou. E repara no momento exato, João 13, versículo 26. Jesus molha o pão e o dá a Judas. O pão molhado na cultura judaica do primeiro século era um gesto de honra. Era o que o anfitrião dava ao convidado mais distinguido. Na última ceia de sua vida, Jesus deu ao seu traidor o gesto de maior honra. E foi exatamente nesse momento, logo depois de receber o pão da mão de Jesus, que Satanás entrou em Judas. O ato de graça mais íntimo se converteu na porta da possessão mais escura. Não porque o pão fosse maldito, mas porque Judas recebeu o gesto de amor e o usou como sinal de partida. Jesus lhe estava dando uma última oportunidade. Judas a usou como permissão para ir embora. O que tens a fazer, faze-o depressa. João 13, versículo 27. E Judas saiu. E João acrescenta um detalhe que é literatura pura, e era já de noite. Não é só uma indicação de horário, é teologia narrativa. O homem que caminhou 3 anos com a luz do mundo escolheu a escuridão. Literalmente saiu da presença de Jesus e entrou na noite.
e nunca mais voltou, e ninguém suspeitou de nada. Os outros 11 pensaram que ele tinha ido comprar o que era necessário para a festa ou dar algo aos pobres. 3 anos juntos, e os 11 não conseguiam conceber que Judas fosse o traidor. Isso diz algo arrepiante sobre o quão bem Judas atuava. Sua máscara era perfeita. Nem Pedro, impulsivo e direto, nem João, reclinado sobre o peito de Jesus. Ninguém. O mal perigoso não é o que se vê vindo, é o que se senta à sua mesa e lhe passa o pão. As 30 peças de prata não são um detalhe menor. Mateus 26, versículos 14 e 15. Judas foi aos principais sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E eles lhe assignaram 30 peças de prata. Zacarias 11, versículos 12 e 13, havia profetizado isso 700 anos antes, e o texto chama esse valor de belo preço. Puro sarcasmo. 30 peças de prata era o preço de um escravo. Êxodo 21, versículo 32. Se seu boi matasse o escravo de alguém, você pagava 30 siclos de prata. Era isso que o Filho de Deus valia para os sacerdotes. O mesmo que um escravo morto por um boi. E Judas aceitou, não negociou, não pediu mais, não hesitou. A transação foi fria, calculada, eficiente, como qualquer negócio. E o produto era o seu mestre. É preciso voltar ao princípio, ao momento em que Jesus escolheu os 12. Lucas 6, versículos 12 e 13. Naqueles dias, foi ao monte orar e passou a noite em oração a Deus. E quando foi dia, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, os quais também chamou apóstolos. Jesus passou a noite inteira orando antes de escolher. A noite toda. Não foi uma decisão impulsiva. Não foi uma seleção aleatória. Foi uma noite inteira em oração com o Pai. E depois dessa noite, um dos nomes que saiu de seus lábios foi Judas Iscariote. Isso gera a pergunta mais incômoda de toda a teologia cristã. Deus respondeu àquela oração? Se Jesus orou a noite toda e escolheu Judas, o Pai estava de acordo? A resposta de João 17, versículo 12, é demolidora. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava no teu nome. Guardei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse, o filho da perdição. Em grego, o huios tes apoleias, o filho destinado a perecer. E Jesus diz que ele se perdeu para que a Escritura se cumprisse. Há um propósito profético por trás da traição de Judas. Não foi um acidente, não foi um plano que saiu errado, foi parte do desenho. Mas atenção aqui, porque este é o ponto onde a maioria se perde. Que algo esteja no plano de Deus não significa que Deus o causou. Que Deus use a maldade de alguém para cumprir seu propósito não significa que Deus criou essa maldade. Atos 2, versículo 23. Pedro o diz com precisão cirúrgica. Este, entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o pelas mãos dos ímpios, determinado conselho de Deus e mãos de ímpios. As duas coisas ao mesmo tempo. O plano era de Deus, a maldade era deles. Deus sabia o que Judas faria, incluiu isso no plano, mas Judas escolheu cada passo por conta própria. É como um enxadrista que sabe exatamente qual movimento seu oponente fará e constrói sua estratégia em torno disso. Não obriga o oponente a mover a peça, mas sabe que a moverá e usa esse movimento para vencer a partida. A traição de Judas foi o movimento que ativou a cruz. E a cruz foi a jogada que venceu a partida cósmica. Satanás pensou que estava ganhando quando entrou em Judas. Na verdade, estava executando o plano que o derrotaria. O nome completo é Judas Iscariote, e o sobrenome tem um mistério próprio. A explicação mais aceita entre os estudiosos é que Iscariote vem do hebraico Ish-Keriot, homem de Keriot, uma cidade no sul da Judéia.
Se isso estiver correto, Judas era o único dos 12 apóstolos que não era galileu. Os outros 11 eram do norte. Judas era do sul. Era o forasteiro, o diferente, o que falava com outro sotaque e vinha de outra região. Alguns historiadores sugerem que os judeus do sul tinham expectativas messiânicas mais políticas. Esperavam um libertador militar, um rei davídico que expulsasse Roma. E quando Judas viu Jesus rejeitar a coroa em João 6, quando a multidão quis fazê-lo rei e ele fugiu, algo se quebrou dentro de Judas. O Messias que ele esperava não era o Messias que Jesus era. Há uma teoria alternativa fascinante. Alguns estudiosos propuseram que Iscariote poderia derivar do latim sicarius, sicário. Os sicários eram uma facção extremista judaica que assassinava romanos e colaboradores com adagas ocultas. Se Judas era um ex-sicário ou simpatizante, sua frustração com um Messias pacífico seria ainda mais intensa. Esperava um comandante guerrilheiro e encontrou alguém que dizia: amai os vossos inimigos. Não se pode confirmar essa teoria com certeza, mas o que se pode confirmar é que Judas tinha uma visão do Messias que Jesus não cumpriu. E em vez de ajustar sua visão para se alinhar à realidade de quem Jesus era, Judas tentou forçar a realidade para que se ajustasse à sua visão. Há estudiosos que sugerem que a traição de Judas pode ter começado não como maldade, mas como desespero estratégico. Que ele entregou Jesus aos sacerdotes para forçá-lo a agir, para colocá-lo numa situação em que tivesse que usar seu poder divino para se libertar e iniciar a revolução messiânica esperada. E há uma evidência que apoia essa teoria. Quando Judas viu que Jesus havia sido condenado, devolveu arrependido as 30 peças de prata. Mateus 27, versículo 3. Viu que foi condenado. Se desde o início queria que ele morresse, por que a condenação o surpreendeu? A menos que não esperasse esse resultado, a menos que seu plano fosse outro. Isso não justifica Judas, não o exonera, mas acrescenta uma camada de tragédia humana impossível de ignorar. Judas não foi simplesmente um monstro que odiava Jesus. Foi um homem que amava sua própria ideia do que Jesus deveria ser, mais do que amava Jesus em si. E isso é infinitamente mais perigoso, porque você pode detectar um inimigo, mas é quase impossível detectar alguém que te segue com as motivações erradas. O que aconteceu depois da traição revela algo crucial sobre a diferença entre remorso e arrependimento. Mateus 27, versículos 3 a 5. Judas devolveu as 30 peças de prata dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E os sacerdotes responderam: que nos importa? Isso é contigo. E já tirando as peças de prata no santuário, ele saiu e foi enforcar-se. A palavra que Mateus usa aqui para arrependido não é metanoeo, que é o arrependimento verdadeiro, a mudança de mente que leva à transformação. É metamelomai, sentir remorso, lamentar. É a diferença entre sentir dor pelas consequências do que fez e sentir dor por tê-lo feito. Judas lamentou o resultado, mas não mudou o coração. Devolveu o dinheiro, confessou que era sangue inocente, mas não foi a Jesus, não buscou perdão, não caiu de joelhos diante do mesmo homem que lhe dera o pão de honra horas antes, foi aos sacerdotes, buscou absolvição no sistema religioso em vez de buscá-la na pessoa de Jesus. E os sacerdotes fizeram o que o sistema religioso sempre faz quando alguém se parte, o descartaram. Que nos importa? Isso é contigo? Contraste isso com Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, com juramentos, com maldições. Mas Lucas 22, versículo 61, diz que Jesus se virou e olhou para Pedro, e Pedro saiu e chorou amargamente. Esse momento é um dos mais poderosos de todo o Novo Testamento. Jesus está sendo julgado, está rodeado de guardas, estão o golpeando, e no meio de tudo isso, se vira e olha para Pedro.
não com raiva, não com decepção, com algo que só pode ser descrito como dor misturada com amor. E esse olhar quebrou Pedro de um jeito que nada mais podia quebrá-lo. Não foi um sermão, não foi uma repreensão, foi um olhar. E depois da ressurreição, Jesus o restaurou pessoalmente 3 vezes. Tu me amas? João 21, versículos 15 a 17. 3 negações, 3 restaurações. Pedro falhou profundamente, mas correu em direção a Jesus, não para longe dele. Judas correu na direção oposta, correu para o vazio, e o vazio o devorou. Judas viu tudo o que os outros 11 viram. Esteve na multiplicação dos pães. Esteve quando Jesus caminhou sobre as águas. Esteve quando Lázaro saiu do túmulo. Marcos 6, versículo 7, diz que Jesus enviou os 12 de 2 em 2 e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. Os 12, isso inclui Judas. Judas expulsou demônios em nome de Jesus. Judas sarou enfermos. Judas pregou o evangelho do reino. Como se pode expulsar demônios e ser o demônio? Como se pode sarar em nome de Jesus e estar roubando da sua bolsa? Como se pode pregar o reino e planejar trair o rei? A resposta está em Mateus 7, versículos 22 e 23. A frase mais aterradora de todo o Novo Testamento. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Não os conheci e depois os perdi. Nunca, jamais houve relação real. Houve atividade religiosa sem transformação interna. Houve poder sem intimidade. Houve ministério sem rendição. Judas é o caso de estudo mais aterrador disso. 3 anos caminhando com Jesus. 3 anos vendo milagres. 3 anos escutando os ensinamentos mais profundos da história. E ao final, a única transformação que houve foi para pior. Porque há algo que a proximidade com Jesus não garante: a rendição do coração. Você pode estar perto da luz e continuar escolhendo a escuridão. Pode caminhar com Deus todos os dias e nunca deixar que Deus caminhe dentro de você. Judas teve o maior acesso da história ao Filho de Deus e não lhe serviu de nada, porque acesso sem rendição é só proximidade geográfica. Em Getsêmani, quando Judas chega com a turba, Jesus lhe diz algo que parte a alma. Mateus 26, versículo 50. Amigo, por que vieste? A palavra grega é etaire, companheiro, camarada. Não é filos, amigo íntimo. É uma palavra quase formal, como se Jesus estivesse dizendo: sei o que veio fazer, e ainda assim te chamo companheiro. Ainda assim não te trato como inimigo. Ainda assim te dou dignidade. E Judas o beijou. O beijo era o sinal combinado com os sacerdotes. Aquele que eu beijar é esse. O gesto de afeto convertido em arma. A intimidade convertida em traição. Lucas 22, versículo 48, acrescenta um detalhe que só Lucas inclui. Jesus diz: Judas, entregas o Filho do Homem com um beijo? É a única vez nos evangelhos em que Jesus chama Judas pelo nome durante a traição. Não diz traidor, diz Judas, seu nome, como se dissesse: te conheço, sei quem eras, sei quem poderias ter sido. E ainda agora, neste segundo, te chamo pelo nome. E há algo ainda mais assombroso. Mateus 26, versículo 53. Acaso pensas que não posso agora orar a meu Pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de ângeles? Uma legião romana eram 6.000 soldados. 12 legiões são 72.000 anjos. Jesus podia deter tudo, e escolheu não fazer isso. Porque o beijo de Judas era a chave que abria a porta da cruz, e a cruz era a porta que abria a salvação da humanidade. Depois que Judas se destruiu, seu lugar ficou vazio. Os 11 eram 11, e antes do Pentecostes,
Pedro se levantou e disse que era necessário que alguém ocupasse o lugar que Judas abandonara. Atos 1, versículos 21 a 26. Escolheram Matias, um homem de quem sabemos quase nada, um homem que estivera com Jesus desde o batismo de João até a ascensão. Uma testemunha silenciosa, alguém que esteve ali o tempo todo sem buscar protagonismo, sem roubar da bolsa, sem planejar traições. E a sorte caiu sobre Matias. E ele foi contado com os 11 apóstolos. Não há nenhum discurso de Matias em Atos, nenhum milagre registrado, nenhuma carta escrita. Depois de Atos 1, Matias desaparece do texto bíblico, e esse é exatamente o ponto. Você não precisa ser famoso para ser fiel, não precisa fazer barulho para ser obediente. Matias fez o que Judas não conseguiu fazer: estar presente sem agenda própria, servir sem calcular, pertencer sem negociar. A Bíblia dedica mais espaço ao traidor do que ao substituto, mais páginas a Judas do que a Matias, porque a advertência é mais urgente do que o exemplo. É mais importante saber como não terminar do que como começar. João 6, versículo 70. Não vos escolhi eu a vós, os 12, e todavia um de vós é o diabo. Jesus escolheu 12 homens. Um era o diabo. 11 mudaram o mundo. E o que era o diabo ativou involuntariamente o evento mais importante da história, a cruz que salvou a humanidade. Mas não esqueça, Jesus não disse um de vós será. Disse de um de vós é. Tempo presente. Isso significa que no momento em que Pedro declarava sua fé, no momento mais belo de comunhão entre Jesus e seus discípulos, ele já estava ali, já estava sentado, já estava calculando. E Jesus sabia, e continuou ensinando, continuou amando, continuou dando oportunidades, porque o amor de Deus não se retira quando sabe que será traído. Fica, se oferece, se entrega, inclusive a quem sabe que dirá não. Jesus lavou os pés de Judas em João 13, deu-lhe o pão molhado, chamou-o de amigo em Getsêmani, perguntou: por que vieste? Quando já sabia a resposta. Cada um desses gestos foi uma porta aberta, um convite ao arrependimento, você ainda pode escolher diferente. E Judas fechou todas as portas, uma por uma, até não restar nenhuma aberta. A diferença entre Pedro e Judas não é que Pedro pecou menos. Pedro negou a Cristo 3 vezes, com juramentos e maldições. A diferença é o que fizeram depois do pecado. Pedro correu em direção a Jesus. Judas correu para longe. Pedro se deixou encontrar pelo olhar de Jesus. Judas não buscou esse olhar. E essa é a escolha que cada pessoa enfrenta, não uma vez, mas a cada dia. A cada vez que cai, a cada vez que a ganância ou o orgulho ou a amargura tomam o volante, para onde você corre? Em direção à luz ou em direção à noite? Judas saiu, e era de noite. Pedro saiu e chorou amargamente, mas voltou. E na praia de Tiberíades, com cheiro de peixe assado e o som das ondas, Jesus olhou para ele e perguntou 3 vezes: você me ama? Não. Você se arrepende? Não. Você promete não falhar de novo? Você me ama? Porque é o amor que transforma. Não a culpa, senão o remorso, não o esforço humano. Deus não precisa que você seja perfeito, precisa que você seja rendido. Judas foi escolhido, teve acesso, viu milagres, pregou o reino, expulsou demônios, e nada disso o salvou. Porque nenhuma experiência espiritual substitui a rendição do coração.